Acredite se quiser, o Palmeiras acaba de recusar proposta milionária pelo zagueiro Luan para a irritação do seu torcedor. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre Vanderlei Luxemburgo, que tomou uma decisão polêmica dentro do Parque São Jorge. No São Paulo, mais uma remessa importante de dinheiro será repassada para Juliano Bertolucci. Já no Flamengo, negociações avançadas com o Wendel. O volante já disse sim ao rubro-negro, mas ainda faltam detalhes de uma outra operação para que ele possa ser comprado. Bora falar também sobre o Vasco, que já tem um acerto verbal com o atacante uruguaio. Vou falar sobre o Cruzeiro, que avançou na permanência de Bruno Rodrigues. Preciso te atualizar sobre as últimas do mercado. Tem novidades daquela operação penalidade máxima. Enfim, muita coisa legal. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, além de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar o botão vermelho de inscreva-se, beleza? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, que tem como embaixador o atacante Dudu do Palmeiras. Tô mostrando para vocês jogos dessa quinta-feira, sim, tem bola rolando na Sul-Americana e na Taça da Argentina. Pela Sul-Americana, confronto entre Tigre e Libertad. O vencedor desse duelo pega o Fortaleza, para mim dar empate. Já no clássico chileno entre Audax e Nublense, tô apostando na vitória do Audax. Na Taça da Argentina, os grandes em campo. Barracas versus Boca, da Boca. River Plate versus Talleres, confronto do primeiro contra o segundo colocado do campeonato argentino, para mim da River. Para participar na aposta ganha, super simples, você vai clicar no link que eu vou deixar no comentário fixo, vai fazer seu cadastro e aproveitar todas as vantagens. Tenho dado várias dicas legais na aposta ganha, quem tem vindo comigo está se dando super bem. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Iniesta, que está deixando o futebol japonês para jogar no Inter Miami, sim, mais um que vai seguir Lionel Messi. E está se formando uma panelinha ex-Barcelona no clube americano. Messi, Busquets, Alba e agora Iniesta juntos de novo. Bora falar que o Olímpia do Paraguai demitiu nessa quinta-feira o técnico Diego Aguirre. O time fez boa campanha, foi líder do seu grupo na Libertadores, mas terminou em sexto no torneio Apertura do Campeonato Nacional e por isso o Aguirre acabou demitido. O Olímpia que será adversário do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores da América. Já Ramon Dias, novo técnico do Vasco, e Eduardo Cudê, novo técnico do Internacional, tiveram seus nomes registrados no boletim informativo diário da CBF e estão à disposição, vão poder se sentar no banco de reservas para a rodada do fim de semana. Cudê que seria apresentado nessa quinta-feira como novo treinador do Inter. Essa apresentação foi adiada para sexta-feira por conta da morte de um familiar de um jogador importante do Inter, o Luiz Adriano. Bora contar ainda que a votação da SAF do Galo está ocorrendo até às 8 horas da noite, mas tudo se encaminha para uma aprovação. O Atlético Mineiro vai se tornar uma sociedade anônima do futebol, votação acima dos 90% para aprovação. 7 jogadores brasileiros foram denunciados na nova fase da Operação Penalidade Máxima. Você vai lembrar, né? Aquela investigação que apura a participação de jogadores no esquema de manipulação de resultados. Esses 7 atletas que estão sob investigação são Aleph Manga, do Curitiba, Dadá Belmonte, América, Igor Cariús, Sport, Jesus Trindade, Curitiba, Pedrinho, Atlético Paranaense, Sid Clay, do Cuiabá e Tony Anderson, do Curitiba. Esses jogadores, vários deles já nem estão mais nesses clubes que eu citei, mas estavam jogando pelos clubes citados no momento em que se deu a investigação. Para fechar o giro de notícias, contar que o Bahia encaminhou a contratação do goleiro Adriel, que pertence ao Grêmio, jogador de 22 anos de idade, chega por empréstimo de uma temporada, com opção de compra de 20 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Wendel, que já disse sim ao Flamengo. Entre o rubro-negro e o volante do Zenit está tudo certo. O Wendel prefere jogar no Flamengo do que fechar com o Palmeiras. Palmeiras que dificilmente vai conseguir avançar nas tratativas, até porque o Zenit tem insistido na venda do atleta e pede 20 milhões de euros. Qual a estratégia do Flamengo para que esse negócio seja concluído o mais breve possível? O representante do Wendel está embarcando para a Rússia para tentar um acordo com os dirigentes do Zenit, ele quem vai intermediar esse acordo. O Flamengo topa comprar o jogador, mas gostaria que uma parte fosse adquirida agora e o restante depois de um período para ajudar no fluxo de caixa. Sobre Claudinho, informação importante e exclusiva, o empresário dele, Fernando Garcia, que estava em férias em Miami, também deve embarcar em breve lá para a Rússia. O Fernando tem excelente ligação com o presidente do Zenit. Vários dos atletas brasileiros do Zenit têm
são clientes do Fernando Garcia e o Fernando vai tentar se aproximar do presidente para facilitar a saída do Claudinho. Primeira oferta de 15 milhões de euros já foi recusada, o Fla ainda não fez uma segunda investida. Bora mudar de assunto e falar sobre o Cruzeiro. Contei para vocês pela manhã sobre a situação do Bruno Rodrigues, né? Que recebeu nas últimas horas uma oferta do Al Tawon, time da Arábia Saudita. A pedido do Pericles Chamusca, que é o técnico do Tawon, esse time ofereceu 4 milhões de euros, ou melhor, de dólares, para levar o jogador. E por conta dessa proposta, o Cruzeiro se viu obrigado a acelerar o processo de compra do atleta que pertence ao Tombense e está emprestado até dezembro. Entre Bruno Rodrigues e Cruzeiro já há um acordo. Bruno ganha hoje 300 mil por mês, o Cruzeiro ofereceu 400 mil no novo contrato de salário e mais 100 mil em bônus. O Bruno estava pedindo 500 mil, mas gostou da modalidade sugerida pelo Cruzeiro. Se mudasse para a Arábia Saudita, teria direito a 800 mil reais por mês, livres de impostos. Agora falta um acordo entre o Tombense e o Cruzeiro. Vale a lembrança de que o Tombense é dono de 100% dos direitos federativos e detém 33% dos direitos econômicos, outros 33% do Cruzeiro e mais 33% do Santa Cruz de Natal. A ideia do Cruzeiro era comprar só 15% e parcelar. O Tombense e o Santa Cruz querem que o Cruzeiro adquira mais ou menos 27% e faça o pagamento em menos parcelas. A tendência é que exista um acordo. Hora de falar sobre o Palmeiras com duas novidades. Uma sobre venda, outra sobre compra. Vou começar pela venda. Nas últimas horas, o Krasnodar, da Rússia, ofereceu 21 milhões de reais ao Palmeiras para comprar em definitivo o zagueiro Luan, de 30 anos de idade. A oferta era por 100% dos direitos econômicos. Proposta boa para um atleta que nunca conseguiu ser titular absoluto e não é unanimidade entre torcedores. Mas, a pedido de Abel Ferreira, a oferta já foi recusada. O Palmeiras entende que o Luan tem um papel importante, especialmente nesse atual momento em que o Verdão tem apenas 4 defensores. O Gustavo Gomes titular, o Murilo titular, o Luan como primeira opção e o Naves, que recentemente foi promovido das categorias de base. Você vai lembrar que o Kusevich deixou o Palmeiras no início da temporada e o Jailson, que é volante, pode ser improvisado na função de zagueiro. Diante desse cenário, o Palmeiras já disse não à proposta do Krasnodar, que cogita a chance de aumentar essa oferta, mas o Palmeiras não está muito disposto a vender. Quem vai pagar a conta dessa proposta recusada? Provavelmente Anderson Barros. Pelo que eu tenho visto nas redes sociais, já tem muita gente condenando o diretor executivo de futebol, avaliando que o negócio seria bom pro Verdão. Para completar, bora contar sobre Aníbal Moreno, volante que pertence ao Racing, perdão, jogador de 24 anos de idade, uma das referências do time argentino, titular absoluto por lá. O Palmeiras fez proposta oficial para comprá-lo. A resposta do time argentino foi não. O Racing quer pelo menos 10 milhões de dólares para negociar o atleta, pedida acima da realidade financeira do Palmeiras. Dificilmente vai haver acordo. Mais um não que o Palmeiras toma no mercado de contratações. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que espera anunciar nas próximas horas a chegada de Abel Hernandes, centroavante uruguaio de 32 anos de idade, com passagens por Fluminense Internacional. Você vai lembrar no vídeo dessa quarta-feira que eu contei que o Peñarol recusou a proposta do Vasco. Só que o Abel tem um acordo verbal com o presidente do Peñarol. 2 meses atrás, um time chinês fez uma proposta gigante ao Peñarol. E o presidente do Peñarol pediu para que o Abel Hernandes continuasse no clube naquele período super importante. E prometeu que a próxima oferta que aparecesse, ele seria liberado de graça. O Abel já se acertou com o Vasco e contava que o presidente fosse cumprir a palavra. Nessa quarta-feira, o Peñarol disse não para a oferta do Vasco. E o Abel cogita, inclusive, ir à justiça para conseguir a quebra desse contrato. A ideia dele é fechar com o Vasco e a tendência é que esse acordo saia nas próximas horas. Jogador de referência, centroavante, trombador, longe de ser um camisa 9 dos sonhos, como prometeu o Vasco com a saída do Pedro Raul. O acordo entre Vasco e Toluca está fechado, o Pedro Raul vai viajar nas próximas horas para o México. Jogador comprado por 11 milhões de reais e vendido por 24 milhões. Do ponto de vista financeiro, um grande acerto. Mas o substituto dele deixou bastante a desejar, especialmente porque o Vasco chegou a conversar com o artilheiro do campeonato argentino, o atacante Michael, que pertence ao Talleres, tem vivido grande fase, atacante uruguaio, para mim mais jogador do que o Abel Hernandes. A impressão que dá é que o Vasco e a 777 estão indo na opção mais barata e mais fácil, no caso, o Abel Hernandes. Bora falar sobre o São Paulo, que está desesperado para resolver logo suas dívidas com o Juliano Bertolucci. O tricolor deve 45 milhões de reais ao maior empresário em atividade no Brasil. Semana passada contei para vocês que a venda do Neverton, um atacante de 18 anos de idade, jogador da base,
que ainda nem havia estreado no profissional e de quem se espera bastante, aconteceu de maneira acelerada e apressada, com um valor ruim de venda, né? Só 16 milhões de reais vai se tornar jogador do Shakhtar, e essa venda se deu para que o São Paulo pudesse diminuir a pendência com o Giuliano Bertolucci. De 45 milhões de reais, a dívida cairia para algo na casa dos 29 milhões de reais. E o São Paulo também está repassando os 15% a que tem direito da transferência do Morato. O São Paulo, quando vendeu o Morato por Benfica, ficou com 15% do valor de uma venda futura. Nesse momento, o Benfica discute com o Fulham da Inglaterra o repasse do jogador por 25 milhões de euros. Numa operação que, incluindo também o mecanismo de solidariedade, poderia garantir 22 milhões de reais ao São Paulo. É mais ou menos essa grana que o São Paulo está abrindo mão para diminuir suas pendências com o Giuliano Bertolucci. O empresário está ameaçando levar esse caso à FIFA, o que poderia causar uma punição importante para o tricolor. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e a decisão polêmica de Vanderlei Luxemburgo. Luxa havia adotado para a última rodada da fase de grupos da Libertadores, com o Timão já sem chances de passar a próxima fase. E para os jogos da repescagem da Sul-Americana, a ideia é de utilizar apenas jogadores jovens e reservas. O time até se saiu bem, enfiou 3-0 no Liverpool e passou com alguma dificuldade, mas com 2 vitórias sobre o Universitário do Peru na repescagem. Agora, classificado para as oitavas de final, tem pela frente o Newell's Old Boys, time argentino que teve a segunda melhor campanha na fase de grupos da Sul-Americana. Dentro do Corinthians existia a ideia de muita gente importante de que o clube entrasse com um time titular, ou pelo menos força próxima da principal. Luxemburgo tem trabalhado nos bastidores para manter o mesmo time reserva recheado de jogadores jovens. A alegação dele é de que o Corinthians hoje tem como grande prioridade escapar o mais rápido possível da zona do rebaixamento. Aqueles que pensam diferente veem na possibilidade da Sul-Americana a grande chance de um título na temporada. Seria a última oportunidade de Oduir Monteiro Alves deixar a presidência do Corinthians como campeão. Desde a década de 80, todos os presidentes que se sentaram como na cadeira de presidente do Corinthians ganharam pelo menos um título. Se o Duílio não vencer a Copa do Brasil ou a Sul-Americana, ele vai ser o primeiro desde a década de 80 a quebrar esse tabu extremamente negativo. Até por isso, existe um lobby dentro do clube para que o Luxemburgo escale time principal. O Luxa tem relutado com a ideia e pretende, mesmo nos 2 jogos contra o Nils, voltar a escalar time júnior ou reserva. Importante contar que a classificação para as oitavas de final já assegurou um prêmio de 550 mil dólares. Se passar para as quartas, o Corinthians embolsa 600 mil dólares ou quase 3 milhões de reais. Isso sem falar na bilheteria. Jogar dentro de casa partidas decisivas tem assegurado no mínimo 2 milhões de reais ao Timão. E você escalaria força máxima? Iria com os reservas, com os jogadores mais jovens? Gostaria de saber a sua opinião. Use o espaço para comentário. Também não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e voltar mais tarde. 7 da noite estaremos ao vivo para falar com vocês. Abraço, tchau!